Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o CT e também bora falar um pouco sobre o time do Remo. Porque eu vejo muitos torcedores nas redes sociais um pouco chateados com a situação do Remo, não só fora de campo, né, na questão estrutural, mas também dentro de campo como time. Já dando vários jogadores como jogadores que não servem, que tem que mandar embora e tal. E eu vou explicar um pouco pra vocês que não é bem assim, tá? Pelo menos a minha opinião, mas eu quero muito saber a opinião de vocês também. Só lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela galera aí, tá? Da Transparar. Se você ainda não foi na Transparar, tá? O telefone da Transparar na tela aí pra você. Você tá procurando socorro aí automotivo, né? Serviço de guincho, entre em contato com a Transparar, você que mora aqui na região de Macaé, tá? Esse vídeo também é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você não falou com o Gabriel, tá o telefone do Gabriel na tela aí pra você. Entre em contato com o Gabriel, tá? Pra você fechar o seu pacote de TV. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí daqui a 2 semanas, se você quer acompanhar os jogos do Remo na íntegra, entre em contato com o Gabriel, o telefone dele na tela aí. E também, galera, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Estembra. Se você não falou ainda com a galera da Estembra, tá? O telefone tá na tela aí pra você. Você ganha desconto de R$ 1.000 na compra do seu veículo lá. Você tem várias facilidades para você comprar o seu veículo, né? Seminovos. Entre em contato aí com a galera da Estembra. Estamos amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Só lembrando vocês da nossa rifa, tá? Primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp. Entre em contato comigo aí para você fechar a rifa aí, comprar a rifa apenas R$ 30 o bilhete, 4 camisas do Leão Azul para você que é inscrito aqui no canal, quiser participar aí da rifa. Primeiro comentário fixado, camisas do Remo dessa temporada, tá? Bom, deixa eu falar aqui com vocês agora, primeiramente sobre o CT. Porque o Tonhão deu uma entrevista aí, ontem eu até cheguei a comentar sobre isso, sobre as questões do CT. Mas ele esbarrou na questão financeira, né? Ele falou que tem um projeto aí para o CT, falou a mesma coisa que o CEO do Remo falou, né? Tem um projeto para o CT e que o Remo tá tentando aí fazer com que esse projeto ande, né? Já tem um campo aí com a questão da drenagem quase resolvida, porque cavaram o poço lá e conseguiram periodicamente corrigir isso, mas ainda tem um problema da questão financeira. Se o Remo passasse para a terceira fase da Copa do Brasil, isso poderia ser facilitado com a grana da terceira fase da Copa do Brasil, né? Eu, sinceramente, não acredito que isso aconteceria, tá? Sabe por que eu não acredito? Porque o Remo recebeu alguns recursos para o CT. Por exemplo, o patrocínio com a Buritirama. Esse dinheiro caiu na conta do Remo mesmo, Tonhão? A gente recebeu esse dinheiro da Buritirama? Ou foi só papo furado isso aí? Teve o projeto, o contrato ali e o Remo não recebeu nada. O que aconteceu com essa grana, Tonhão? O que foi feito com essa grana do Buritirama? O que foi feito com os 6 milhões que o Remo ganhou naquela Copa do Brasil de 2023? Que o nosso então presidente Fábio Bentes, o seu antecessor, disse que iria investir uma parte daquele dinheiro no CT. O que foi feito? Todo esse dinheiro foi gasto no poço? É que não há uma transparência, não há uma explicação para o torcedor, né? Diferente, por exemplo, do nosso grande amigo Gustavo Fonseca, que disse que não deve satisfação para mim. De fato, você também não deve satisfação para mim, tá? Nenhum de vocês deve satisfação para mim, mas vocês devem satisfação para a torcida. Não querem dever satisfação para a torcida? Então comprem um Remo. Transformem o clube numa SAF e comprem o Remo e coloquem o dinheiro de vocês aí dentro. Aí vocês pagam 200 mil de salário pro Viseu, vocês pagam 150 mil de salário pro Pedro Rocha, 100 mil pro Ítalo. Se tira do bolso de vocês. Eu duvido que se o Remo fosse SAF, o Remo pagaria 200 mil de salário sim para jogador. Não tenho dúvidas disso. Mas não seria pro Pedro Rocha nem pro Viseu. Eu garanto, isso aí eu garanto. Eu garanto. É porque o dinheiro não sai do bolso de vocês. Essa é a diferença. Tá? Então, tenta ter um pouco mais de transparência.
Eu, por exemplo, hoje gravei um vídeo lá no Instagram, no TikTok. Quem não segue a gente no Instagram, no TikTok, já segue a gente lá. Tem muita zoeira, muita informação, vídeos todos os dias exclusivos lá. Vocês que gostam do meu trabalho, é só ir lá também seguir a gente no Instagram, você que tem Instagram, tá? O Instagram é O Legado Azulino, lá no TikTok é o N, é w.assis. Então você procura lá, tá? Que você vai achar com certeza o nosso perfil, tá? Segue a gente lá. E eu até propus ali uma campanha de arrecadação, para que a gente possa dar um passo adiante ali sobre essa questão do CT. E alguns torcedores comentaram algo que eu fiquei sem resposta. Os caras falaram, pô, a gente vai dar dinheiro para esses caras aí, mais ainda do que a gente está dando dinheiro para esses caras? E o que vai ser feito com esse dinheiro? Qual é a transparência que a gente vai ter? Como é que a gente vai saber que esse dinheiro está sendo arrecadado aí? E esses valores, como é que eles vão divulgar para a gente esses valores? E teve um torcedor, eu acho que foi até o Raiozinho, eu acho, que comentou o seguinte, sobre as torcidas organizadas fazerem essa campanha. As torcidas organizadas se unirem todas, uma só, e fazerem essa campanha para que possa arrecadar esse dinheiro, e aí a gente mesmo faz como a gente fez lá no Bainão. Só que aí, a gente vai fazer todo o trabalho, que deveria ser feito pela diretoria, que deveria ser feito pelo presidente, e depois o presidente vai querer ganhar ali o mérito total, como o Fábio fez lá com o Bainão, é isso? Esse é o grande problema. Esses caras vão ficar acomodados lá dentro? É por isso que eu falo, essa atitude tem que sair do clube, tem que sair do Remo. O Remo tem que fazer essa campanha, para que a gente possa melhorar a nossa estrutura de CT. Cara, é necessário você ter um centro de treinamento. É necessário, cara. Não é um luxo, não é algo que a gente tem que fazer porque tá na moda, não. Isso é necessário. Mas é um centro de treinamento mínimo, que tenha refeitório para os jogadores, que tenha banheiro para os jogadores tomar banho, lugar para os jogadores fazerem suas necessidades, o 1 e o 2. Não só 2 campos ali e dizer que tem CT. Não adianta só a gente lançar lá o campo lá e colocar os jogadores sem uma mínima estrutura, não tem academia, não tem nada. Isso não é um centro de treinamento, isso é um campo que os caras chegam lá para treinar. Então não adianta muita coisa. O CT só vai estar pronto quando ele tiver essas estruturas que eu falei aqui para vocês. Até mesmo para os garotos da base, ter um alojamento para os meninos da base dormirem lá, para os jogadores também dormirem quando tiver questão de concentração, né? E aí o Remo lucra até com o hotel. Isso aí demora um pouco mais, mas o mínimo ali, ter o campo pronto, ter pelo menos banheiro para os jogadores tomar banho, ter pelo menos lugar ali para os jogadores passar um período, né? Isso tem que ter, cara. Academia, uma academia lá com pelo menos equipamentos mínimos. Porque a gente tem um NASP lá no Bainão, né? A gente tem lá um núcleo lá também que tem pelo menos uma estrutura boa. Mas é muito pouco, rapaziada. É por isso que também os jogadores do Clube do Remo querem ficar no Bainão, porque lá tem academia, lá tem um núcleo lá de preparação dos jogadores. É por isso que eles querem, não é porque é o Bainão, o cara vai treinar lá, não. É porque tem todas essas estruturas que eu tô falando aqui pra vocês. Que no CT provavelmente não tem. Aí é o grande problema, né? Sobre o time do Remo, deixa eu fazer eu quero fazer aqui uma espécie de pensamento com você. Pensamento lógico, tá? Você que me acompanha aqui no canal. Você acha que o time do Remo é muito ruim? Vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro? Você acha que o time do Remo ele estava mal treinado? Ele estava mal escalado? A minha opinião é o segundo comentário. Muitos desses jogadores não conseguiram jogar no Remo porque eram mal escalados. A formação do nosso treinador, que sim, vou repetir mais uma vez o que eu disse aqui, a demissão do Santana, ela era providencial, ela era necessária. Não é por questão de estrutura, é porque ele é teimoso. Ele não quis mudar o time, ele não quis mudar a estrutura que não funcionava do time dele. E quando o técnico insiste nisso, ele quer ser demitido. E era o que o Santana queria, ele queria ser demitido do Remo. E ele conseguiu o que ele queria, tá? Porque se ele tivesse mudado a formação, tivesse tentado se reinventar, talvez hoje ele ainda estaria aí. Ele não conseguia fazer o Remo jogar o mínimo. O Santana não conseguia. E mesmo a gente com um time bagunçado, com um time desorganizado, tá? Na questão estrutural ali, dentro de campo, a gente ganhou vários jogos. A gente teve ali uma questão
de uma eliminação para o São Raimundo, muito porque os jogadores também pareciam que não queriam jogar aquele jogo. Porque se o Remo joga o mínimo contra o São Raimundo, o Remo tinha passado. Olha o Remo, a diferença do Remo pro São Raimundo e pro Remo pro Gás. 2 times de Roraima. O Remo goleou o Gás, pô. Com muita vontade dentro de campo, com vontade de se classificar. Contra o Criciúma, os caras tiveram vontade. Só que o Criciúma foi superior a gente em todos os aspectos. Então, eu não acho, sinceramente, que o time do Remo seja muito ruim. Tem jogadores aí que eu acho que não vão evoluir mais. O Dodô não vai evoluir, na minha opinião, tá? Por mim, o Remo já tem que pensar uma rescisão com o Dodô, com o Marcelinho. Ítalo, o Ítalo tem que sair, tem que chegar um centroavante com mais vigor físico, que possa nos ajudar mais do que o Ítalo. Muito obrigado, Ítalo, né? O famoso aí, artilheiro dos gols. Como é que teve até um torcedor que falou isso, que é bem interessante. É o inútil dos gols importantes, o Ítalo, né? Então, assim, eu sinceramente não acho que um cara como o Ítalo vai ajudar a gente numa Série B. Então tem sim uma limpa que tem que ser feita no elenco. Mas eu acho que bem montado o time do Remo, jogadores ali, todos nas suas posições, eu acho que o Remo vai evoluir muito nas mãos do Daniel Paulista. Vai jogar o fino da bola, vai subir de divisão. Eu acho que a estrutura do Remo vai pesar nisso. Agora, eu não vejo o Remo, sinceramente, brigando ali nas últimas posições da tabela. Mas isso vai depender muito do que a diretoria vai propor para os jogadores também. Tem isso também, tá? Isso pesa também. A diretoria honrar os compromissos, pagar os salários em dia, para poder até ter cobrança nesses jogadores. Então a minha opinião é que o Remo vai evoluir. Eu acho que o Remo vai evoluir. Tem muito torcedor aí que vai na pilha de mucurento. Já falei para vocês. Os mucurentos eles estão mais preocupados com a gente do que com o time deles. É só você ver aí. A própria página do clube, o próprio clube está mais preocupado com a gente, com o nosso desempenho, do que com o desempenho deles. Entendeu? Eles acham que se ganhar a Copa Verde tá tudo lindo, tá maravilhoso. E eu não vou falar nada, eu já disse aqui já. Eu tô preocupado com o Remo. Então não vai na pilha de mucurento não, cara. Não vai na pilha... E nem se baseie pelo time deles. Que é um erro total. É um erro total. Temos que nos basear pelos 18 times lá da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter 2 jogos contra eles apenas, tá? Então... a rivalidade tem que existir, ela é boa pro nosso futebol, ela até hoje sobreviveu ao nosso futebol, mas não podemos nos basear por eles. Eu sei que vai ter uma porrada de mucurentos chorando aqui, né, como todo dia tem, aqui os mucurentos chorões que vêm pra cá chorar, né, choramingar toda hora. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau.